Boa noite, você que está em casa, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo pelo canal do YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, @pode, escuta a gente lá no Spotify, escuta a gente aqui no Apple Podcasts também, ok? Mas muito bem-vindo a mais um episódio do Pode. Hoje eu tô com um cara aqui que é sensacional, que é um fenômeno da internet, né? Que é um personal trainer online número 1 no Brasil, não é isso? Isso. Eu estou com Gustavo Matos. Boa noite, Gustavo. Boa noite, família. Espero contribuir bastante aqui com muito conteúdo, com muita direção, falar de mundo digital, falar de mundo físico também, né? Que a gente acaba não escapando dele. Falar desse universo digital que tem muita gente que tá surfando essa onda agora por causa da pandemia, mas eu já venho nesse trabalho aí desde 2015. Espero falar um pouquinho da minha história também, que é muito interessante. E já fui seu personal. É verdade. Já fui seu personal também, então a gente vai contribuir bastante aí. Beleza, então, gente, fica aí ligado até o final, vocês vão gostar muito do que tem para tratar. Gustavo é um personal diferenciado, né, Amém. Gustavo? Um personal diferenciado, porque, na verdade, desde quando eu fui aluno do Gustavo, a gente sempre discutia muito de ciência, muito de artigo científico que saía, a gente tinha uma troca bem bacana, né, Gustavo? Gustavo é formado em Educação Física, tem especialização em reabilitação. Reabilitações cardíacas e grupos especiais. E eu falo que eu sou um apaixonado pela leitura de emagrecimento e hipertrofia, né? Uhum. Tudo que é voltado para o treinamento em si, eu curto bastante ler. E aí a gente via aquela história do Sci-Hub, de baixar artigo, entender um pouco mais de ciência, né? Que é muito interessante, que a gente vê que o YouTube, Google da vida traz muito conteúdo, mas é bom quando a gente se respalda por uma ciência mais específica. Então, você já fazia o doutorado, já era doutor, enfim, e a gente conversava muito sobre a ciência, né? E aí, dentro desse universo, entrou o mundo digital, onde eu comecei no processo, que depois eu vou falar um pouco mais, e consegui trazer esse lado da ciência para o ambiente digital, né? Muito bacana. E, Gustavo, a gente sempre começa o seguinte, com a pergunta básica que eu faço para todos os convidados, é o seguinte: para você, hoje, com essa vasta experiência que você tem, o que é ter saúde? Então, a saúde, no seu entendimento, ele fala de algo físico e psíquico. Sim. O psíquico, se a gente for entrar também nessa área, não é muito minha especialização, apesar de ler e gostar um pouquinho de comportamento humano, espiritualidade, vou deixar até um pouquinho de fora, mas eu vou falar sobre saúde física. E eu vou usar uma palavra de autonomia. Você ter autonomia e de preferência sem dores, né? Sim. Então, quando a pessoa tem saúde, onde ela tem autonomia de fazer coisas simples e até mesmo mais complexas, né? E vai depender do que cada um traz do seu físico e explora sobre isso. Então, é ter bastante autonomia sobre esse processo. Agora, falar de bem-estar por si só, de repente um churrasquinho com a cervejinha no final de semana é um bem-estar e a pessoa talvez não tenha tanta saúde. Então, eu vou trazer mais essa autonomia, que tenha saúde dentro da normalidade de exames, dentro do seu contexto macro ali, não está acima do peso, não tem uma diabetes, uma hipertensão, e enfim. Bacana. E assim, eu queria saber de você, qual que é a relação do exercício físico com a saúde do indivíduo como tudo, né? Porque, na verdade, o Gustavo é um cara, você é um cara que eu admiro muito, né? Que é um cara que tá, assim, sempre estimulando isso. Desde quando eu conheço você, desde quando a gente se conhece, você é um cara que tá sempre, tá treinando, mesmo eu não treinando mais que você, a gente se encontra, você tá treinando? Tô vendo aí que você tá treinando e você tá sempre estimulando a galera com isso. O que você entende da participação, enquanto profissional de educação física, da participação do exercício físico no contexto da saúde do indivíduo? O exercício é um hábito angular, né? Quando a gente começa a entender das searas da vida, você vai ver que o exercício é uma das searas, né? Espiritualidade, família. Então você tem as amizades, outros contextos, trabalho. E dentro de um hábito angular é um hábito que você faz e que isso reflete em todas as áreas. Então, quando a gente vai falar de saúde e exercício físico, hoje você vê sobre, além de todas as áreas da vida, além de todas as doenças também. Então, vamos dar um exemplo do câncer. Hoje você tem um respaldo do exercício físico no câncer. Estou falando de algo até mais denso e crítico, talvez. Mas se for falar sobre hipertensão, diabetes, todos esses sintomas que a obesidade pode vir desenvolver, a gente vê que o exercício físico está basicamente andando de mãos dadas. Então, dentro desse processo,
O exercício físico, ele compõe a saúde e também outros fatores que seriam evitar doenças agudas, crônicas, enfim. Então, eu falo que é andar de mãos dadas, não só para a área da saúde, mas também como as searas da vida também. E você acha que a alimentação tem um papel importante nesse processo? Total, total. A alimentação, ela é um dos pilares, né? Então, hoje, quando você vai falar sobre pilar de vida saudável, a gente vai falar sobre exercício, a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre sono, ingestão de água talvez pode entrar nesse processo de alimentação e esses balanços hormonais, né? Então, são os pilares que a gente traz dentro de uma resposta positiva. Aí, se quiser depois trazer a parte de mentalidade, espiritualidade, enfim, Sim. né? Dá para trazer também. Bom, deixa eu entrar um pouquinho na história do Gustavo. Né? Isso é legal. Deixa eu perguntar assim para você. Para o pessoal que te segue, suas alunas, talvez não tenha oportunidade de ter tanto contato com a vida pessoal do Gustavo, efetivamente, e da história do Gustavo, né? Eu sou professor por muitos anos, né? Tem 20 anos que eu estou na sala de aula. E aí, eu dei aula para vários cursos, dou aula para vários cursos, entre eles a educação física também é um dos cursos que eu dou aula de bioquímica do exercício para educação física. E a gente sabe que a gente encontra o aluno, às vezes ele está totalmente perdido e ele se encontra na graduação. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Onde eu quero chegar? Quem se encontrou? Foi Gustavo que encontrou a educação física ou foi a educação física que encontrou o Gustavo? Ó, eu falo que bem no início eu tinha algumas dúvidas de curso. E quando eu entrei na academia, que eu lembro que foi no dia 13 de novembro, e foi no ano 2000. Então foi um pouquinho antes de eu começar o meu namoro, que a minha esposa até hoje. Ou seja, são 20 e tantos anos que a gente tá junto. E aí eu lembro que eu tinha dúvida entre educação física, nutrição, psicologia e fisioterapia. Mas fisioterapia era o menos ali. E hoje eu vejo assim o quanto de entendimento de comportamento humano que eu gosto de ler e continuo. Nutrição é uma áreazinha mais específica, mas eu curto ler uma questão mais de ingestão proteica, por exemplo, por causa da síntese proteica, que é um estímulo que você consegue entregar para o seu corpo para ele desenvolver o músculo, então isso tem muita relação com a nossa área da educação física. E aí eu fui malhar, convite de um amigo, vamos treinar, 17 anos, aquela coisa de moleque, entrei na academia e nunca mais saí. Então foi algo assim surreal e para quem é da área de educação física, talvez você já deve ter visto, existe um livro que mostrava o movimento e qual músculo que estava sendo ativado, do Frederic Delavier, um negócio assim. E esse livro não tinha nenhuma referência bibliográfica. Só que o exercício com a ação do músculo já era uma coisa fora da curva pra gente que era mais molequinho, novinho, e eu peguei esse livro e comprei esse livro antes mesmo de entrar na educação física. Por quê? Porque eu estava treinando e estava gostando muito de entender sobre isso. E aí depois eu entrei na universidade mesmo, na faculdade, em 2002, e eu falo que eu acho que foi eu que encontrei a educação física, então, nesse caso. Por ter entrado na academia e ter gostado bastante. Bacana. E esse início, como é que foi? Esse início de vida profissional? Você sempre esteve ligado à academia, então? Porque foi ali na academia que você se encontrou, né? E aí a educação física foi para a academia, né? Foi. Para quem está em casa aí, existe a matéria também de educação física escolar, né? E o meu curso é licenciatura plena, então não tinha aquela divisão de licenciatura e bacharelado ainda. Então, quando eu entrei, eu já entrei sabendo que era academia. Inclusive, a educação física escolar não foi uma das matérias meio... Eu lembro de um professor que ele me deu aula, o Otávio. Às vezes eu encontro ele assim na rua e falo, cara, eu não gostava dessa matéria. Mas, enfim, sempre foi voltado para academia. E a minha história, talvez, muita gente sabe também, mas eu comecei na recepção de uma academia, trabalhando na recepção de uma academia. E aí eu lembro que foi, acho que lá para os anos 2000 e, sei lá, 3, 4, que eu fiquei um tempo numa academia, depois eu fui para outra, então eu passei por 2 recepções e dessa outra eu saí da recepção e fui estagiar na musculação assim. Na segunda eu estava na recepção e na terça eu estava na sala de musculação, estagiando. E dentro dessa realidade, quando eu fui fazer a entrevista, a dona da academia olhou e falou bem assim, cara, meu salário aqui é muito baixo.
Aí eu falei bem assim, não, mas eu não tô aqui pelo dinheiro, não. Eu quero trabalhar porque eu já queria estar no meio da academia mesmo antes de entrar na faculdade. E eu já estava naquele processo de decisão. Eu vou entrar na faculdade e vou entrar na academia. E dentro dessa realidade, tudo começou o Gustavo recepcionista. E ainda, para vocês terem ideia, eu fui colocado, eu tive a carteira assinada como auxiliar de recepção. Por quê? Porque a recepcionista que estava lá mais tempo não ia aceitar uma pessoa entrando nova com o mesmo cargo que ela. Então teve esse caso ainda. E hoje, sei lá, se contar a história dos processos depois, as pessoas acham que, não sei, saiu da noite pro dia. Mas não foi. Foi na recepção de uma academia antes mesmo de entrar na faculdade. Isso é legal que você vai falando, sabe por quê? Porque as pessoas acham sempre assim, olha pro Gustavo, não vê, assim, né? Aquela história do... não vê o corre, né? Todo mundo só vê assim, pô, o Gustavo tá brilhando, o Gustavo tá... Mas não vê a história, nunca participou da história do Gustavo, né? Foi sorte. Gustavo deu sorte. Não, por trás dessa sorte tem muito trabalho, né? Tem muita noite perdida, tem muita noite de sono, muita renúncia física, pessoal, né, Gustavo? Com certeza. São formas que a gente... E pior assim, eu dou um exemplo muito claro para o pessoal que está em casa, né? Quando... Não sei por que eu uso esse exemplo desse filme. Quando você assiste o filme Dois Filhos de Francisco, você vê a luta que foi para o pai desenvolver a criação dos meninos para de fato terem sucesso. E momento nenhum você vê esforço naquilo como se fosse eu tô fazendo algo na obrigação de fazer. Você vê que o movimento acontece, que não é fácil, mas também que é feito com muito amor. Então, no meu caso, é o mesmo sistema. Quando eu fui para a recepção de academia, eu fui com o maior prazer. E não era sobre dinheiro. Mesmo de ter passado por um processo de, cara, eu preciso ganhar mais. Hoje eu saí do preciso ganhar mais. Hoje eu tô no fluxo do quanto que eu vou impactar, que eu sei que esse valor indiretamente vai trazer agregado, o financeiro. Né? Ponto. Então, dentro desse processo, assim, eu falo que foi feito com muita leveza. Eu tinha os corres, eu tinha as dificuldades, eu tinha que ir para a faculdade depois e eu tinha que emendar direto uma academia, sair na faculdade 12h40 e tinha que estar na academia 1h30. Então era coisa de chegar em casa, devorar a comida e tá de 1h30 às 9h30. É coisa de louco. Aí quando é que você treina, quando é que você estuda? Já dormi várias vezes na sala de aula em matérias que eram muito cedo e, enfim, acontecia, tinha professor que apagava a luz, colocava um slidezinho assim, ó, dar uma cochilada, porque o ritmo era forte. Mas eu falo assim, você que teve a experiência da sala de aula, parece que a chave só vai virar depois que a gente forma, né? Então você passa pela faculdade, sabe, a meninada hoje no segundo, terceiro, quarto período, acho que eles não têm a consciência do quão importante que são as matérias na conduta profissional deles, e a chave só foi virar para mim depois que eu comecei a mexer na rede social. Que eu vi que não dava para ser uma referência de postar, por exemplo, um exercício aleatório. Eu tinha que trazer um conhecimento. Ou, aliás, foi uma escolha minha também. Quem quiser postar o exercício, que pode, fica à vontade, né? Mas eu escolhi trazer um pouco de ciência. E aí que eu fui entender o quão necessário era estudar. Que até então eu não sabia sobre ciência, onde baixa, onde eu procuro, como é que eu sigo um profissional, de repente, no Twitter, que toda vez que ele libera um artigo, ele já coloca lá, então aquele link eu já pego, se eu não consigo baixar, eu vou no SciHub, que é uma página específica para baixar artigo, então depois você vai trazendo aprendizados, né? Então foi bem dentro desse contexto. Eu acho que você falou um ponto muito bacana que eu gostaria de só frisar, que eu acho que faz a diferença do seu profissionalismo, que eu acho que eu sempre achei isso, a gente sempre discutiu sobre isso, que a gente faz a diferença do seu profissionalismo. Não estou desmerecendo os demais, não, longe de mim, tem profissional de todo, mas eu acho que o seu profissionalismo faz diferença exatamente aí, quando você insere ciência, né? Quando você introduz a ciência, que não é simplesmente prescrever um treino e fazer aquele treino, pegar aquele treino e adaptar. Você atende hoje, você tem mais de 34 mil alunos, né? Então você tem no online hoje você tem mais de 34 mil alunos. Não um simples bloco de aquilo ali, por trás daquilo ali tem muita ciência, tem muito estudo e a ciência norteia. Norteia e ela não para. Ela me ajuda a errar o mínimo. Ela não para, porque até então eu sempre falo assim, cara, eu lembro que na época da graduação, eu
eu mexia com um ácido chamado ácido pícrico. E esse ácido pícrico, pô, cara, tudo era ácido pícrico. Queimava a mão, ácido pícrico, ácido pícrico. De repente, saiu um artigo, ácido pícrico é carcinogênico. Falei, lascou. Então, assim, tira ácido pícrico do laboratório, vamos parar de usar. E a ciência é isso, porque a ciência, ela muda, né? E ela vai aprimorando, né? Então, eu acho que essa diferença, isso faz diferença no profissional. Às vezes, Gustavo, eu acho que você vai dizer melhor que eu, às vezes nós temos pressa, né? Muito. A maioria das vezes nós temos pressa. E a gente não entende que o que a gente está fazendo de diferencial é para colher médio e longo prazo, né? Concorda comigo? Quando a gente vai entender de comportamento humano, a gente observa que nós somos seres imediatistas, né? Então, se você entender na pré-história, tô com fome e vou caçar. Sim. Então, quando veio a fase do plantio, as pessoas começaram a ter que aprender a esperar. E isso não foi, teoricamente, dentro de um DNA. Então, basicamente, sentir frio, vou me cobrir, me esconder, ou então entrar numa caverna, vou sentir fome, eu vou caçar. E depois você para e pensa, poxa, eu vou parar de ser um nômade, vou ficar aqui, vou começar a plantar. E, pô, você planta uma semente e a vida é a semente, ou então seu futuro é a semente. Plantei, qual é o tempo para maturar, para crescer, para se desenvolver? Então, esse processo, a gente pensa muito no agora, né? E quando a gente começa a entender todo esse fluxo, a gente vê que o agora não vai ser, talvez, o que vai te trazer um conhecimento a longo prazo, ou então uma resposta que seja concreta, né? Não adianta nada eu fazer um movimento hoje, sei lá, aconteceu alguma coisa e amanhã isso se esvai por aí. Não existe uma construção. Então, dentro dessa realidade, eu fui... Eu acho que é etapas, né? Você vai construindo blocos e blocos e blocos e fazendo com que isso seja duradouro, né? Vamos desconsiderar o conceito, a questão da pandemia, porque você falou que você já está muito antes disso, nesse processo todo. Então, vamos pensar agora... Não, mas a pandemia jogou acelerou, no colo, jogou no colo um produto. Exatamente, que eu posso explicar. Isso aí. Mas eu já estou antes da pandemia. Isso, mas assim, só facilitou para você chutar pro gol, né? Na verdade, foi essa é a questão. Mas deixa eu fazer uma pergunta hoje agora para você. Hoje, mais presencial ou mais online? Não tô dizendo nem no seu trabalho, tô dizendo assim, em percepção, mais presencial ou mais online? Para mim, mais online mesmo. E percepção hoje eu vejo assim que quem não tá no online vai precisar se adequar. Porque antigamente a gente tinha formas de cativar e de conquistar, mas era muito dependendo dos outros, né? Como que você me encontrou como personal naquela época? Muito provavelmente alguém indicou, alguma coisa assim. E a rede social hoje, ela já é uma porta de entrada. A sua rede social é a sua vitrine da loja. Tô falando que um é melhor do que o outro. Tem gente que tem loja, tem gente que tem coisas físicas. Inclusive, eu entrei também no fator físico. Mas o online, quem não tá dentro vai precisar se ajustar. Porque é uma realidade que veio para ficar, de fato. E na verdade, o online, ele... a gente discutiu isso, eu trouxe uma psicóloga aqui que falava que atende brasileiros só no exterior. Ela não atende brasileiros aqui no Brasil. E o campo dela é gigantesco, né? E ela fez mestrado, doutorado nessa área, a linha de pesquisa é isso dela. E ela falou assim, olha, acabou. E isso corroborou com o que eu trouxe o superintendente da Unimed aqui, que foi superintendente de saúde aqui. E aí, ele falou assim, Elber, quebrou, não existe mais fronteira, né? Não existe mais essa questão de assim, porque até então você tem... Eu procurei você porque alguém me indicou. Hoje, o cara que tá lá nos Estados Unidos, tá em Portugal, tá na Alemanha, ele vai te procurar. Vai né? achar. Porque ele vai te achar, porque acabou. Então, não tem como mesmo você deixar o online. E tô terminando um MBA agora, na área de gestão de negócios, e eu também falei isso num podcast, que assim, hoje é diferenciado quem
faz o que algumas empresas já estão fazendo, que a gente chama de omnichannel, né? Que é a empresa que comprou na loja, ou comprou no aplicativo, quero buscar na loja, ou comprou na loja, quero que entregue em casa, que conversa isso o tempo inteiro. Essa é o diferencial hoje do mercado. Então, o cara que ele consegue, e você é um cara que consegue isso, né? Passar por com a fluidez necessária entre presencial e online, eu acho que é esse o caminho atual, né? Com certeza. Pra gente, assim, quando você vende um produto que você não depende do físico de fato ali, de algo físico, a pessoa tá no livre escolha. Mas eu acredito que seja até um movimento natural das lojas não ser loja, e sim ser um mostruário, uma apresentação. Eu vou, de repente, numa loja que vende eletrodomésticos. A central de distribuição, né? Não, ela tem a central de distribuição dela, só que quando eu for na loja, eu não vou para retirar o produto. Sim. Isso daí é muito forte ainda, esse senso de pertencimento é muito forte. Eu vou lá porque eu quero comprar e retirar agora. Mas, daqui a pouco, a gente vai ver que você vai numa empresa de carro e você vai falar, cara, vou fazer um test drive e falar, escolheu, daqui a uma semana vai estar na sua casa. Não sei, eu acho que essa é a tendência. Mas pra gente, assim, que tá nesse universo digital, você gera esse nível de atração do cliente e quando ele tá numa demanda de necessidade e ele vê que você resolve o problema, ele dá o clique e adquire seu produto. Aí vem aquele universo de trás, como que você capta, qual o nível de consciência do cliente, depois que ele compra, se tem algum tipo de experiência do cliente. Então, tudo isso também é um universo depois ainda do digital. E aí é uma das coisas que eu procuro ter muita preocupação. E quando eu falo que eu sou do digital desde 2015 e tenho resultados e números interessantes para isso, eu falo ainda que eu não joguei o digital direito. Sim. É um absurdo quando eu falo isso. Tem gente que fala assim, não, mas você já acelerou, saiu na frente. Eu falo, eu não joguei como eu deveria. Mas eu tenho números bons. E quando você vai ver os números, muito foi pela raça de atender a pessoa. Eu pegava no colo e fazia uma experiência do cliente fenomenal. Antigamente não existia a experiência do cliente, o atendimento que era muito bom. Hoje existe uma experiência do cliente. Existe uma ferramenta de CRM, existe um roteiro no qual ela vai entrar e vai passar, onde vai receber questionário, vai receber se está tudo bem. Se no questionário ela fala que não está bem, eu mando uma mensagem, você está na sua casa, tudo bom, eu vi aqui que você respondeu no questionário, está conseguindo ter uma frequência tão boa. A gente pode fazer um ajuste aqui. Aí eu já entro com a ciência. Não importa quantas vezes você vai treinar, não importa o quanto que você treina, quando você vai treinar. Então, pro pessoal que tá em casa, se eu for treinar 3 vezes, você tá dizendo que o resultado é igual de quem vai 6 vezes na semana para hipertrofia? É isso que eu tô falando. Então, é só equalizar o tanto. Então, o que é equalizar? Se alguém vai 6 vezes e você vai 3 vezes, se a quantidade tiver igual, é disso que eu tô falando. Dá no mesmo. Não tem diferença. Quantidade de treino? Sim. Treino. Então, se você faz 10 supinos indo 6 vezes na semana e fizer 10 supinos indo 2 vezes ou uma vez na semana, o resultado é a mesma coisa. Agora, existe uma variável, só para deixar isso daqui bem claro no ar, porque senão todo mundo absorve isso como verdade. Aonde eu quero chegar? Se você está acostumado a treinar perna 2 vezes na semana e passa a treinar 3, 4, mesmo tendo uma equalização de treino, você pode responder melhor porque isso pode se tornar um estímulo diferente. Ponto. É só isso pra gente deixar claro. Mas é sobre isso. Aí eu vou na pessoa e falo, você pode treinar menos, eu vou ajustar seu treino. Eu ajusto o treino e mando pra ela. Então esse nível de atendimento foi que me trouxe números, sucessos e gráficos dentro da Eduz, que é a plataforma que eu trabalho, que do tipo, nos estágios assim, quantas vendas eu vendo uma vez só pra pessoa, quantas vendas eu vendo até 5 vezes pra pessoa. E 4, 2, 5 e 3 e depois que uma. Então, quem compra, recompra. E lembra do seguinte, quem trabalha no mundo digital, um custo para adquirir um cliente que não era seu cliente, que não tinha um nível de consciência, é um. O custo de adquirir um cliente que já tem um nível de consciência, que já foi seu cliente, é outro. Conhece, né? Aí fica muito mais barato. Então, tem gente que pensa em captar e vender, mas não entende depois do pós-venda. Sim. E aí é um trabalho que a gente vai gerindo com números e valores, enfim. Bom, vamos lá então. Quais são os seus projetos hoje? O que você tá tocando aí? Eu falo que a vida tá uma loucura. Essa semana, cara, minha sogra operou, foi lá pra casa, né?
Aí são 3 filhas da parte dela, né? 2 meninas e um menino, Marcela, minha esposa, Renata Murilo. E aí ela falou assim, que loucura que é a sua vida. Eu falei, não é assim. É mais tranquila. Só que essa semana tá um furdunço. Mas vamos lá. Hoje eu tenho 5 coisas. Essa quinta entrou agora. Inclusive, a gente tá para assinar o contrato. Eu tenho 2 produtos que a gente chama para público final, né? B2C e B2B, né? Sim. Então, público final e público ou como se eu estivesse atendendo outra empresa. Então, um é a consultoria fitness, que eu monto o treino para quem acha que eu consigo resolver o problema dela. Na pandemia, eu abri lives diariamente quando as academias fecharam, quando todo mundo tinha que ficar em casa, lockdown, aquela história toda. E aí, pelo contrário, né, ao invés de acelerar o processo, o que eu fiz? Ó que doideira. Se eu vendo treino e eu abro lives para você treinar comigo dentro da sua casa, você vai perder. Você vai comprar? Não vai. Isso que eu fiz. Uhum. Eu abri lá e falei, cara, eu regacei meu financeiro. Só que eu já atendi algumas mentorias. Então, eu equalizei meu financeiro na mentoria. Por incrível que pareça, eu não reduzi o meu ganho em função das mentorias, das procuras que eu tive. E aí surgiu uma academia digital, que eu chamo de Free Fitness. Essa academia atende hoje quase 1.000 pessoas, assinantes, onde eu entrego um treino ao vivo e esse treino fica numa plataforma de membro. Só que eu estou mudando o quadro societário tanto dessa academia, então a gente está numa remodulação gigantesca dentro dela, aonde a gente está acelerando o processo para pegar esse bastidor e deixar redondo para quando o cliente entrar, ter o melhor caminho de entendimento sobre a plataforma. Ou seja, a gente sabe que o universo digital ele é meio complexo ainda. Muita gente tem bloqueios de abrir uma ferramenta, uma plataforma, de entender uma senha, de olhar um card, sabe? A mente buga para muita gente. Então eu estou nessa mudança de quadro societário, então são esses 2 produtos. Os outros 2 seriam a plataforma que eu pedi para construir para mim, para montar um treino para você, que é o P-Trainer. Eu loco ela para outros personagens, estou numa mudança de quadro societário dela também, ou seja, desde 2019 ela está funcionando, tem personal que me aluga ela, e aí é eu profissional locando para outro profissional. Que é o B2C. O B2B. Business to business. Então a gente faz esse link aqui. Agora eu estou remodelando isso e também para trazer uma conciliação aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer as mentorias, voltar com elas com mais força. Então a partir do momento que eu ajustar a casa no P-Treino, eu já vou acelerar a mentoria. Hoje a minha reunião de 9 horas da manhã com o time foi para falar da mentoria, que muito provavelmente vai ser daqui, sei lá, uns 4 meses, 5 meses. Mas eu já trouxe esse aval. Por quê? Porque eu trouxe gente nova para a parte do lançamento. Então eu tenho um sócio no produto e eu tenho gente contratada para ser meu braço direito no digital e para ser o lançamento disso. E a assinatura do contrato, que eu já fiz uma transferência financeira é que eu me tornei sócio de uma academia. Ou seja, a maior do estado, não no contexto macro, mas sim na unidade X que vai abrir. Então, além desse processo, eu fui para o físico e voltei novamente. Só que com essa experiência que eu trago da parte técnica, será que eu tenho capacidade para treinar um time de professores dessa academia? Total. Uhum. Será que eu tenho capacidade de potencializar todos eles para entrar no mundo digital? Total. Então, esse universo, a ideia é me tornar sócio e, melhor ainda, entregar a minha academia digital para ser o híbrido da academia física dele. Ou nossa agora. Uhum. Então, tem 9.000 alunos e até o mês 6 do ano que vem vai ter 15.000. Então, se a gente pega e faz da academia digital o híbrido desses 15.000, você aumenta hoje, vamos falar, um custo de R$10 na mensalidade, você capta 15.000 alunos e minimamente 150.000 de caixa. Então, fazendo esse universo acontecer, a gente vai buscar toda essa movimentação, mas são esses 5 negócios hoje. Beleza. Tô aqui pensando qual é a academia. Não pode falar, eu sei. Segredo de Estado não tá na hora ainda, né? Então, mas é legal o híbrido, é aquilo que a gente tá falando, né? Você tá mudando do formato pro híbrido, né? De uma certa forma, é o omnichannel, que você tá, de uma certa forma, dentro do seu segmento, que é educação física. Isso. Dentro do seu segmento, você tá fazendo o omnichannel. Fala um pouquinho pra gente do processo da academia digital, porque você acha que você cresceu na academia digital por conta da pandemia, ou já esteve,
E o processo assim, hoje, se eu quero a Academia Digital com o Gustavo, com o PT Gustavo, como é que eu faço para me inscrever? O Gustavo é o Gustavo, PT Gustavo, por causa da consultoria fitness. Uhum. Então, por exemplo, existe uma hierarquia dentro da plataforma de recebimento. E o Black é o tal do primeiro milhão de venda. Então, quando eu fiz o cadastro, que foi no outubro de 2016, em 2019 eu bati esse 1 milhão de venda. Venda minha. Se eu tenho você como coprodutor, o seu dinheiro entra na sua conta e não contabiliza para mim. Então, eu tenho um valor total de venda X e um valor de ganho Y. Mas o meu valor de ganho, ou seja, se ganhou 1 milhão, é porque vendeu 1 milhão e tanto, se eu colocasse tudo na ponta do lápis, em 2019, ou seja, não existia pandemia dentro desse universo. Então, o Gustavo surgiu e virou essa chave, de fato, em 2017, onde foi um ano fora da curva, que foi onde tudo explodiu na minha vida. Por causa, eu acredito que seja de um movimento que hoje o pessoal começou a fazer em 2020, 21, 22, aquele movimento de chamar uma nutricionista, uma influencer, vender o plano e colocar dentro de um grupo do WhatsApp. Eu fazia isso em 2015. 2016, eu arrumei uma influencer que a gente validou o produto. Em 3 horas e meia vendemos 50 desse produto a 197, ou seja, foi a vez que a gente viu entrar 10 mil reais em 3 horas e meia. Aí fala, cara, isso é assustador. E a gente fez esse grupo e depois reabriu. E esse grupo, ela tinha um movimento muito forte, a influência, nem era gigantesca não, mas ela tinha um movimento muito forte. E aí eu comecei a ter prova social de venda, que são os e-mails que a gente recebe, mais os feedbacks. Então intuitivamente, eu comecei a colocar isso na prova social. E aquilo virou. 2017 teve mês de eu vender 322 planos, ter mais de 30 alunos e fazer ainda os movimentos do grupo, ou seja, fazer mais de 100 mil reais no mês. E hoje eu dava aula de personal para 2 médicos, se juntar o salário dos 2 era 50 mil na fase, na época eu falava, eu ganho muito mais do que os caras. Uhum. Eu não conseguia ter dimensão. E talvez eu dei aula para você por aí, nesse 2017. Foi algo fora da curva. E mesmo assim eu estava dando aula. Não precisava do presencial, entre aspas. E aí a Academia Digital apareceu por causa da pandemia. A gente ficou 8 meses ininterruptos, de segunda a segunda, dando aula. As aulas eram 11 horas, aí se tornou live das 11. E no domingo a gente descia para 9 horas da manhã, que era uma aula de alongamento. Que eu já praticava essa aula quando eu fui professor da academia. E aí a gente ficou 8 meses, trancafiado dentro de casa, entregando aula todo dia. E aí teve um momento... Morreu de trabalhar, né? Mas era o que tinha. E a gente... Era o nosso momento de fuga também. Sim, era claro. um trabalho que todo mundo que estava em casa, ansiedade, depressão, a gente ouvia casos assim, você não tem noção, mas eu tinha pensamentos suicidas. Uhum. E hoje eu tô vivendo algo maravilhoso. Eu falo, poxa, que bacana. Quando a gente pegou essa atração, a gente falou bem assim, cara... beleza, já deu. Vamos abrir. A gente abriu a academia com mais de 1.000 inscritos na primeira semana. Então foi algo surreal. E agora a meta vai ser 3, 5, 10, 50. A ideia é migrar essa academia para 50 e de fato entrar com pensamento. Talvez na educação física não pensa muito, mas falar, cara, quanto que vai ser o valuation dessa academia? Quanto que vai ser o equity dividido para o profissional que for entrar, que a gente vê que esse profissional não consigo pagar para ele estar aqui. Então a gente entra muito mais no ramo empresarial e pode se tornar uma startup também. E, de fato, o sócio que veio, ele tá numa mentoria ainda com a Polinário, né? Ou seja, um cara da Polishop que ama investir em startups e empresas. E o primeiro encontro dele é em fevereiro. Então ele tá acelerando, ele tem um negócio absurdo, só que ele fala nada igual essa academia. E a gente não sabe o dia de amanhã. Então essa academia surgiu nisso. Então o P-Trainer é o PT Gustavo, né? Aliás, o PT Gustavo é a consultoria, www.ptgustavo.com.br. Eu fechei, se entrar no meu Instagram, que é @ptgustavo, eu encerrei terça-feira, né? Hoje é quinta, então eu encerrei anteontem um carrinho que eu abri na quinta passada. E a academia digital é www.freefitness.com.br. Esse carrinho a gente deixa no perpétuo, que a gente chama, né? Os dois são perpétuos, só que eu fiz um movimento de lançamento na consultoria. Quando a gente acaba esse movimento, a gente encerra, coloca uma lista de espera e vai ver se eu vou voltar com os valores normais, que a gente pratica algo mais atrativo. Então essa que é a ideia ali.
Então, os sites são esse e a Academia Digital também, a gente tá no YouTube lá, como Free Fitness, o Gustavo tá como o PT Gustavo, e a gente cria esses movimentos na rede social. Vários produtos diferentes mesmo, É. né? E aí, deixa eu ir um pouquinho saindo do empresário Gustavo e indo pro personal Gustavo, pro profissional de educação física. O que você defende hoje de treinamento, Gustavo? Então, para quem vai trabalhar com... Aliás, para todo mundo que vai trabalhar, né? Ela precisa entender qual é a dor, o inimigo em comum. Ou seja, se você tá numa área, você vai falar bem assim, eu vou bater nessa tecla e levantar uma bandeira. Não que isso seja obrigatório, mas vou dar um exemplo. Nas redes sociais, a gente tem o Thiago Nigro. Ele não tem inimigo em comum. Ele é o cara que ele é benquisto por todo mundo. Ele é o cara que vai fazer uma entrevista com o ministro da Fazenda, enfim, com Paulo Guedes, da economia, o que for, e ele vai de moletom. E você fala, cara, esse cara é o homem comum que não briga com ninguém e o cara tem sucesso. Mas o meu inimigo em comum foi treinos longos, e que eu falo que os treinos demorados, então, é um treino mais rápido. E aí eu trouxe um nome, porque o nosso cérebro gosta de um conforto cognitivo. Uhum. Se você inventar um nome que as pessoas não estão acostumadas, aquilo pode ser uma baita novidade, mas pode ser meio uma estranheza no processo. Então eu falo isso que eu sou contra os treinos genéricos. Treino genérico é quando a pessoa entra na academia e ela já comunica aquilo o tempo inteiro. Entrei na academia, eles me deram aqueles treinos que são iguais para todo mundo. Então eu falo sobre o treino genérico, falta de tempo. Então eu defendo um treino curto, eu defendo não fazer cardio todo dia, eu defendo não precisar treinar todo dia, eu defendo tudo que a ciência consegue me respaldar, que é tudo muito mais simples. E quando eu vejo alguém falando algo muito prolongado, tipo, você precisa treinar 1h30 por dia, eu falo que isso é até mesmo um desserviço. Quem tem hoje 1h30 para treinar por dia? Não tem. Essa correria maluca, ainda mais que o meu público é mais mulheres, né? Uhum. Tem gente que tem? Tem, mas eu acho que não tem nem saco para isso, assim. Ou se você vai pra academia, se aquilo é o seu único momento de descontração, você pode ir pra lá, mas ficar 2 horas, enfim, escolhe umas aulas lá, alonga, treina, faz um cardio, sei lá. Mas eu defendo isso, é falta de tempo e o treino genérico. Então eu bato nesse inimigo em comum, assim. E você acha que intensidade tem a ver? Tem e não. Uhum. O que acontece? A intensidade, ela é inversamente proporcional à quantidade. Só que a gente precisa entender sobre o quesito quantidade. Se eu coloco mais cargas, eu não consigo fazer mais repetições. Sim. Ponto. Isso é o inverso. Agora, o quanto de exercício que eu escolho na sua série não tem a ver com a carga. Eu posso colocar o quanto que eu quiser. Então, às vezes você vê profissionais falando, intensidade é inversamente proporcional à quantidade, mas de ligação direta dentro da série ali. Se eu coloco mais peso, eu vou fazer menos repetições. Isso é um fato. Agora, a quantidade que eu treino, ela pode ser uma autoescolha, ela é uma autoescolha minha. E aí o que acontece? A gente sabe que alunos iniciantes, eles não precisam treinar no limite, numa intensidade absurda, até a falha. A gente sabe que a responsividade daquele estímulo no corpo dele, ela é muito rápida. E ela vem de forma mais expressiva. O que eu quero dizer? Que a pessoa que não treina pode entrar na academia, que ela vai ter mais resultado do que eu que estou lá há 20 anos, em termo quantitativo. Com certeza. Agora, a intensidade também não pode ser um treinão fofo, chulezento lá. Você tem que fazer um treino, pelo menos, que dê um estímulo necessário para você fazer uma modificação. Agora, depois que você está dentro de um nível de treinamento intermediário para avançado, a gente não precisa treinar até a falha, é um mito que a internet coloca. Porém, a gente tem um negócio chamado de repetição de reserva. Quando a gente está próximo de 2 repetições até a falha, aquilo já foi o suficiente. Então a intensidade de fato faz diferença. Agora, se você está numa disparidade de intensidade no quanto que você aguenta para o treino que você faz, a probabilidade de erro é muito grande. E fica a dica, mais de 80% das mulheres em estudo erram na intensidade. O que eu quero dizer? A série que é para ser feita de 8 a 10 repetições, se você intencionalmente falar bem assim, eu vou fazer até o máximo que eu conseguir. Eles querem morrer, né? Não, aí ela vai a 16, 18, 20. Uhum. Ou seja, ela para no 10 porque o 10 foi o número que passaram para ela. Então ela coloca uma carga e faz o 10.
Aí você chega pra ela, você aguenta fazer mais? Ela, aguenta. Faz então até cansar. Vai pra 16, 18. Uhum. Então esse que é o erro de intensidade. Você não precisa treinar muito, mas de preferência que tenha uma intensidade ajustada. Dentro dessa linha que você defende todas as suas questões que você coloca dentro do Instagram. Por que eu tô perguntando isso? Por exemplo, você coloca a frase assim, ó, eu anotei aqui, ó. Como ter um corpo sarado sem ficar horas na academia. Faça isso, que era uma atividade exercício. lá específica, né? Um exercício específico. Faça isso e dobre seus resultados. É esta linha que você defende que faz com que você garanta esse... Porque, na verdade, assim, todo mundo quer isso, né, Gustavo? Vamos combinar aqui que todo mundo quer assim, pô, se Gustavo tá me dizendo que eu posso ficar menos na academia, que esse aqui é outro aspecto que eu ainda vou discutir com você, mas assim, não tô nem levando o aspecto procrastinador da história, eu tô Aham. levando em consideração o aspecto assim, cara, eu não tenho tempo para ficar 1h30, 1 hora na academia, né? E quando você vem com essas frases que, vamos dizer assim, tem um impacto, óbvio que eu entendo toda a questão comercial, né? Isso aí, né? Mas eu sei que com você não é só isso. Tem o embasamento Uhum. por trás disso daí. É nesse sentido? Mas é igual você falou, existe um universo atrás. Então, quando a gente coloca uma frase na chamada inicial, a gente está utilizando uma headline, Sim. ou então seja algo que seja atrativo. Uhum. Então, se eu falar bem assim, faça isso e emagreça. É diferente de faça isso e emagreça 3 quilos nos 15 próximos dias. Quando você consegue colocar algo tangível, que é mensurável, você traz uma percepção diferente de quem lê. Então, a gente precisa, no mundo digital, não só estudar ciência da educação física, mas estudar copy, estudar Sim. formas de se tornar, teoricamente, uma fonte de inspiração e de atração ali nesse processo. Então, eu vou buscar atrair de todas as formas e depois que entra, igual, eu coloco lá G3X é a consultoria fitness hoje. Por quê? Porque é o nome de um método. E esse método é respaldado pela ciência que não precisa de muito. Então, você tem uma necessidade no mercado e você traz um método e esse método de preferência ele precisa ser respaldado. E aí o 3X é 3 vezes mais gostosa, ou então mais sarada, mais não sei o quê. Eu uso muito a palavra gostosa, eu coloco 3X no gostosa. Então, dentro dessa realidade, é uma situação assim, poxa, então o cara só visa o corpo sarado. Cara, mas quando entra no grupo das alunas, ela vai ver que eu ataco muito lá do plano mental e espiritual. Uhum. Então, assim, é atrativo, mas teoricamente, eu tenho um valor por detrás ali Não, que quem lógico, conhece com certeza. sabe que é muito Com maior. certeza. Então, assim, mas é baseado nessa linha de trabalho. De, poxa, quantas séries eu preciso fazer? O exercício que eu faço trabalha qual músculo e como que eu contabilizo isso? Existe um cálculo, é uma matemática. Aquilo é 100% fidedigno? Não, a gente vê o mesmo cara que coloca uma linha de ideia sobre quantidade, que é o Brad Schoenfeld. Então, um cara PhD, um dos que mais estuda sobre treinamento do mundo, ele fala que de 7 a 10 séries para iniciante, de 10 a 15 para intermediário, de 15 a 20 para avançado, onde você faz um destreino e depois você abre para 20 e 25. Aí você fala, poxa, eu posso usar isso daqui como base teórica? Posso. Só que ele também tem artigo de 32, 45 séries. E ele é um cara que é fã do fisiculturismo. Então, esse cara que gosta da linha que a gente chama dos maromba, do físico, que é até mesmo do esportista, da parte do esporte, ele traz uma base teórica pra gente. E aí, pro pessoal que tá em casa, fala assim, o que representa 8 séries para iniciante? É você chegar a agachar 4 séries de 10 na segunda e 4 de quinta e ir embora. Aí a pessoa tá ouvindo esse podcast no YouTube, vai ficar liberado e fala bem assim, Vai fazer só isso. o que você tá falando aqui, eu preciso fazer só isso? É isso que eu tô falando. Uhum. Aí a pessoa já pensa, não vai dar certo. Eu tô trazendo ciência de gente que analisa o quê? Ela faz uma ressonância, ela faz biópsia no músculo, ela vai lá, arranca um pedaço do músculo e analisa quanto de hipertrofia teve. Então, padrões ouros que a ciência traz pra gente, que um cara que é muito fera nesse processo, e ele entrega na nossa palma aqui, e a gente fala, pô, vou aplicar isso. Aí você entrega pra sociedade, aí você fala, não, isso daí não vai dar certo. Baseado em que não vai dar certo? As crenças.
Aqueles treinos que a gente pega desde 1990, 2000. Eu entrei na academia fazendo 4 de peito e 3 de tríceps. O que mudou hoje? Nada. Não mudou nada. Aí você fala, até quando eu vou ficar vivendo? Eu falo que é o faixa branca que se tornou faixa preta. O cara foi aprendendo a parte técnica, base teórica, deve ter algum estudo também, enfim, só que é como se o cara aprendesse o movimento técnico e ele passa de faixa quando ele mostra que o movimento técnico dele tá bom. Ou seja, existiu um estudo, alguma coisa que avançou, que é o caso dos períodos da faculdade? Aí fica o critério, sim, não, como que funciona? Então, se houve, vamos esquecer essa parte, é como se eu fosse treinando de forma técnica. Então, quando eu entrei na academia e treinei, quando eu fiz a faculdade, eu vejo que parece que a faculdade não representou grandes coisas, que as pessoas replicam a mesma coisa de antigamente, já não funciona isso. O que você falou é um ponto muito importante, porque eu ia tocar exatamente nesse assunto, que aí vem o ponto da cultura, da crença das pessoas, do descrédito da ciência, né? Vem esse ponto assim que, na verdade, às vezes não é nem descrédito, às vezes é desconhecimento da ciência, né? Não conhecer a ciência, o que está embasado, o que a ciência está dizendo para que efetivamente você aplique, né? E é a ciência. Caso ridículo. Mas para e pensa. Eu passei um treino para aluna e mulher eu não uso muito exercício de bíceps e de tríceps. Aí a aluna foi treinar, falou, a profissional viu e falou, não tem nenhum exercício de tríceps? Mecanicamente, quando eu empurro aqui, ó, eu faço o quê com a extensão? Eu faço uma extensão de cotovelo. Quem traciona aqui é o tríceps. Eu tenho uma ativação absurda do tríceps. Uma profissional pega, olha e valida uma informação dessa. Aí a aluna fala, realmente eu não vi nenhum tríceps pulley. Esse treino tá incompleto. Aí quando você vai ver a série dos caras da academia, 4 de peito de exercício que você empurra o tempo inteiro, trabalha tríceps nos 4 exercícios. Se não tiver nenhum voador, nenhum crucifixo, enfim, que isole essa articulação. Então eu vou empurro 3 séries de 10 em 4 exercícios, são 12 séries. Então quer dizer que eu não vou contabilizar nada pro tríceps, aí depois eu vou fazer 3 exercícios de tríceps, que eu estendo o cotovelo. No final das contas, você tá treinando mais o tríceps do que o peito. E o pior de tudo, é uma quantidade que é extremamente desorganizada, que quando você traz a luz pro sujeito, minimamente ele tem que falar, você tem razão. E aí vem a história ainda, músculo grande, músculo pequeno. Em centímetros cúbicos, o tríceps é maior do que o peitoral. Então, assim, várias disparidades que são faladas, mas músculo é músculo. Então, o estímulo que você dá aqui, você vai dar nesse daqui. Alguns precisam de mais, outros de menos. Foi visto que membros inferiores você precisa treinar mais do que membros superiores. Por quê? Porque ele tem uma responsividade menor dentro do treinamento. Então são coisas que a gente vai adequando com a ciência, que hoje eu falo, eu bato o olho num questionário que eu aplico, tá aqui, ó, a série na cabeça. Porque eu já vou lendo. Ó, iniciante. Nunca treinou, então tá 2 meses parado, então nunca treinou? Poxa, 2 meses parado, de 8 meses de treinamento, já existe uma experiência de coordenação motora. Existe talvez uma exigência mecânica aqui mais tranquila dentro do exercício. Então você começa a cadenciar na leitura. Eu tô lendo ali, minha cabeça já tá maquinando. Quando eu acabo de ler o questionário, eu já mando o treino para dentro. Eu falo, é isso daqui, toma. Eu vou lá na plataforma, preparo o treino e entrego. Então, dentro dessa coerência, eu vejo, poxa, eu já tô no 3º treino dela. Se ela começou comigo na série iniciante, agora já tá na hora de fazer o AP. O AP é o quê? De aumentar a quantidade. Então, a gente vai fazendo uma progressão, porque se eu tô começando a estabilizar dentro do treinamento, eu vou trazendo essa evolução quantitativa para se tornar um estímulo diferente. Só que quando você vai para uma academia, cara, é 12 exercícios no primeiro dia de treino. Aí você fala, de onde você tirou essa quantidade? Não sei, sempre fizeram assim, eu vou fazer também. Parece que é isso. Aí parece que todo mundo segue a cartilha, né? Existe uma cartilha e todo mundo vai seguindo. Eu sempre falo que, assim, quem vive de ciência é um profissional que não segue cartilha. É um profissional que foge do óbvio. Cara, tá todo mundo fazendo... Deixa eu pensar o contrário. Eu até mudaria esse contexto, né? A cartilha tem dentro do que é respaldado. Por quê? Eu sei que quem tá começando, eu posso mandar um treino igual para você e pro Rodrigo. Por quê? Se vocês estiverem com o mesmo perfil, o mesmo nível de treinamento, a mesma frequência,
Pode ser a série, visto que no estudo não existe uma amostra no estudo. Sim. Essa amostra são 50 pessoas. Claro, O claro. estudo determina que X respondeu melhor para 50 indivíduos diferentes. Só que o que as pessoas elas confundem quando elas falam de individualidade biológica? Elas acham que o que não dá certo vai dar certo. Isso que é o crítico. O que é individualidade biológica? A camisa amarela que deu mais certo com o grupo, ela veste diferente em mim e você. Isso é individualidade biológica. Agora, a camisa amarela que foi melhor no estudo, não quer dizer que a camisa branca que foi pior vai ser melhor para você. Existe até algo mais crítico hoje. Às vezes você vê a responsividade individual. Os artigos, às vezes, eles fazem uma média de valores, mas se você analisar de responsividade, você tem gente que responde muito bem para algo que foi ruim para todo mundo e tem gente que responde muito mal para algo que foi muito bom para todo mundo. Aí você tem esses extremos, mas basicamente o nível de ciência não chegou a esse ponto. Vou analisar 80 pessoas e fazer avaliação individual de cada... Você analisa por grupos, É, né? Não tem aí jeito. você tira aquela média, É. aí existe a estatística, e enfim. Então, Uhum. mas funciona meio que dessa forma. Show. E aí, vamos lá. O básico hoje funciona? Muito, muito. O básico é você treinar 3, 4 vezes na semana, não precisa de muito, Uhum. você consegue inserir um pouco de cardio, mas nada de 1h30 por dia, comer comida, você que tá na área de nutrição, né? Uhum. Comer comida que a gente chama comida de verdade, né? Não sei Uhum. nem se essa fala seria mais interessante trazer, mas, então quer dizer que para ter resultado eu tenho que me entupir de suplemento. Não, come comida de verdade dentro das suas proporções que foram prescritas. E aí a questão do sono, poxa, você tá dormindo 7 horas, tá fazendo uma higienização do sono ali, uma forma para você já desacelerar no final da noite, como é que estão os seus balanços hormonais. Então, quando você adequa isso tudo, cara, o simples é o básico, o simples resolve. Agora, todo mundo faz muito errado e quer achar o tiro de bala de prata o tempo inteiro. Aí quando você fala, não, só você vir aqui fazer o basicão. As pessoas falam, não, eu quero achar o ponto-chave do fórmula processo. mágica, né? Aí que se perde, porque não faz nada do que precisa ser feito, desanda o tempo inteiro e depois quer resolver a vida em 2 semanas. Sim. E aí, a gente já tá acabando nosso tempo, tem um monte de coisa aqui para eu perguntar, mas tá bom. O que a gente faz com aquele indivíduo que é procrastinador mesmo, que ele tem preguiça, que ele, né, que é difícil para ele? O que a gente faz com esse cara? Ó, isso daí já daria mais outro podcast. Exatamente, né? Com certeza. Vamos lá. O Thiago Nigro é um cara desleixado com a vida dele? Vida que eu falo financeira, da empresa, não. Ele é um cara extremamente surreal e falam que o trabalho dele, assim, no dia a dia é surreal. Só que uma vez um dos sócios dele, eu acho que não é mais, enfim, que é o Joel J, falou bem assim, o exercício físico, a saúde dele não tá dentro dos pilares de valores que ele traz para a vida dele. Os pilares principais. Deve ser hoje espiritualidade, que ele se converteu, deve ser trabalho, família e a saúde. Cara, a saúde deve estar em 4º, 5º. Então, quando a pessoa procrastina, então quando a pessoa não está dentro de uma seara do exercício, a gente também não pode apontar o dedo e falar que você é muito preguiçosa. E um dos cuidados que a gente tem que tomar, que também dá uma outra conversa de universo, é o que essa pessoa tem de crença sobre exercício. Você já parou para prestar atenção que uma pessoa que foi talvez abusada, ela tem de repente uma limitação de bloqueio em função de ter um corpo mais saudável, em função de um corpo mais bonito, ser atrativo? Olha só o nível da onde a gente está levando. E aí, se você quiser ir um pouco além, você traz para a espiritualidade. Se Deus te deu um corpo para ser o templo do Espírito Santo, para o Espírito Santo habitar em você, para ele estar dentro de você, se ele te fez imagem e semelhança, como é que você cuida desse templo, desse corpo? Então, cara, a seara é gigantesca. Valores, crenças, espiritualidade. Então, assim, o que a gente faz? Cara, a pessoa minimamente ela tem que ter uma autorresponsabilidade em todas as searas. Você não pode ser um pai desleixado, você não pode ser um cara, um funcionário desleixado, você não pode ser um cara na saúde desleixado, você não pode... Você sabe o que eu guardo comigo até hoje, desde a nossa época que a gente treinava? Você falava assim comigo, uma coisa assim, só nesse contexto.
cara, você vai trabalhar, você se arruma muito bem. Sempre você falava isso comigo. Você vai trabalhar, se arruma muito bem. Você vai sair para uma festa, você se arruma muito bem. E eu sou Por que que isso ficou comigo e eu carrego com isso comigo até hoje? Eu sou uma pessoa que sou muito ligado a essa questão de vestimenta, sabe? Muito mesmo. Aí você falava assim: você vai vir pra academia, você vai pegar a sua roupa velha, sabe? A sua roupa velha. Cara, eu carrego isso comigo até hoje. E, e é engraçado que, olha só, né? Tem várias pessoas que quando elas vão se matricular e fala bem assim, elas não têm roupa de treino. Uhum. Nenhuma roupa fitness. Fala, eu me matriculei. Uso uma calça, não sei da onde, uma camisa que pega do marido, um camisetão. E aí, uma das respostas que a mulher dá, sem você perguntar indiretamente que ela tá gostando, é quando ela vem, faz uma compra e ela vem com a roupa nova. Uhum. Ninguém compra roupa nova querendo sair da academia daqui a 15 dias. É. Então, a gente precisa ter, os profissionais precisam ter uma atenção sobre comportamentos também. Essa sensibilidade, Sensibilidade. né? Então, isso é uma base. Assim, você vai ficar usando a camisa do carnaval do ano de 1998. Que camisa de micareta. Micareta, cara, aquilo dali eu pego e jogo fora. Nem de lembrança eu guardo. Então, por quê? Porque eu não utilizo. E olha só, como minha vida é utilizando camisa da Adidas, não sei o quê, quando eu vou treinar, eu coloco uma camisa de regata, mas que não seja Adidas ou Nike, por exemplo. Eu coloco uma camisa mais de pano mesmo. Por quê? Porque eu já uso isso tanto que para eu me vestir de calça jeans, colocar uma roupinha melhor, tem que ter alguma coisa específica. Hoje eu vivo um universo mais de reunião e enfins. Então, às vezes eu tô mais bem vestido que eu falo assim, mais arrumado de calça e enfins. Mas eu mudo até o contexto na hora que eu vou treinar. Show de bola. E para eu acabar, que a gente tá com tempo, cara, eu ia ficar 10 horas aqui. 10 horas aqui falando, exatamente. Mas assim, eu sempre me preocupo. Eu trouxe a Gabriela aqui para falar um pouquinho, Gabriela Rebelo, de nutrição. Eu trouxe uma gastro para falar aqui um pouquinho. E eu sempre me preocupo porque hoje é muito comum, né? Principalmente agora com home office, essas coisas todas. As pessoas vivem viajando, né? Hoje não tá muito difícil encontrar esse tipo de pessoa. Eu trouxe essa psicóloga que fala para brasileiros no exterior, que atende brasileiros no exterior. E as pessoas estão, cara, viajando e às vezes a desculpa é sempre assim, não, eu vivo em aeroporto, eu vivo... O que a gente faz para essa pessoa em termos de atividade física, de exercício físico? Vou falar da minha realidade, tá? Uma das coisas mais legais que eu faço quando eu viajo é dar uma corrida e essa corrida se torna um turismo pela cidade. Então eu já corri em Gramado com 4 graus e já corri na França, onde eu fiquei a 1,2 quilômetros fugiu o nome agora. Da torre? Não, um pouquinho antes ali. Da Champs-Élysées? A Champs-Élysées vai dar ali onde tem o triângulozinho ali, que é o museu, né? O Louvre. O Louvre. Que é 1,2 do Louvre. Então, o que eu fiz? Eu fui pro Louvre. Do Louvre, eu consegui enxergar a torre. Aí eu tirei do mapa e fui pra torre. Mas eu não sabia ainda, que foi meu primeiro dia, acordei mais cedo que todo mundo, que o Louvre é na direção da Champs-Élysées. Ou seja, se você pegar reto no Louvre, você vai dar lá no Arco do Triunfo. E aí a torre ficava do lado. Eu dei uma corrida, cheguei até a torre com 5,5 quilômetros. Mano, foi a coisa mais alucinante da minha vida. Eu dei uma corrida. E eu treino como? Pagando diária de academia. Hoje tem redes que você paga um plano que você tem acesso a todas. Então eu faço isso. Mas também, por exemplo, o caso da academia digital. Se você tiver um elástico, que é um band, mas não é daqueles pequenininhos não, um band grande, você põe aquilo na bolsa, você treina em qualquer lugar. Porque o agachamento... No quarto do hotel, né? No quarto do hotel. Além de ter aulas com peso do corpo, yoga, alongamento, aula de abdômen e cardio, eu consigo treinar perna com elástico, eu consigo treinar superiores com elástico. Então, se você dobrar aquele elastiquinho e colocar no cantinho da bolsa, não ocupa espaço, você consegue treinar também. Então, a minha dica é essa. Para a sua realidade, você tem que trazer uma resposta para resolver aquela situação. Eu brinco que é sempre a questão do mindset, né? Da mentalidade, assim. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, você melhorar a qualidade de vida, e eu trouxe uma menina aqui do Rio de Janeiro, que a Juliana, ela tá num projeto chamado Musa Carioca, sabe? E ela fala exatamente isso. A partir do momento, ela falou isso, que
defendo essa teoria também. Não é o corpo padrão, né? Não é não existe corpo padrão. Padrão é aquilo que você se sente bem. Esse é o padrão. E para que você faça isso, você precisa ter essa mudança de mentalidade para você entender, faz parte daquele cuidado que você diz, você entender que aquilo ali, você precisa cuidar, você precisa desse autocuidado para aquilo que você enxerga e entende como padrão. E para isso, você precisa, de onde você estiver, mudou a mentalidade. Hoje, onde eu viajo, cara, eu busco uma academia, eu busco porque eu preciso da academia. Olha pro hotel, vê a academia do hotel. Exatamente. Ou então vê a academia que tá perto. Ou então eu vou dar uma corrida, que é um cardio que eu posso correr em qualquer lugar. Isso aí. E é sobre isso. Entendeu? Gustavo, valeu, muito obrigado, foi muito bom. Eu falaria aqui umas 10 horas. Umas 10 horas, tem muita área boa aí. Muita coisa para conversar, mas eu acho que já deu pro pessoal de casa, quem tá ouvindo a gente, Spotify, Apple Podcast, quem tá no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu acho que deu para curtir bastante aí, foi um papo bem leve, como sempre, né, Gustavo? Então, muito obrigado pela gentileza, por contribuir conosco. Eu sei que você é um profissional que está na correria, né, nessa loucura agora, pai, né, na paternidade. Hoje tem um examezinho lá, a gente já dá para ver o sexo. Não, peraí. Eu perguntando qual que é o sexo, né? Então, muita saúde para quem quer que seja, para você, para sua família. Sabe que a gente às vezes quase que não se encontra, né? Mas você sabe que o desejo aqui é de vibrações positivas para você. Feliz. Muito, né? Que eu confio muito no seu trabalho, em você. Quero ser. Meu desejo é só bom para você voar bastante. Acompanhe você, acompanha a Marcela, acompanhe e fica acompanhando a galera, porque eu acho muito bacana esse desenvolvimento de vocês. Muito obrigado por ter vindo aqui, aceito o convite. Eu agradeço demais, né? Eu falo que o que a gente puder contribuir, né, para ajudar quem vai assistir. Então é o propósito que a gente tem de missão de vida, né? É o verdadeiro servir o transbordo. Quando você entende que o maior é o que serve, você começa a querer parar de sugar simplesmente e entregar muito mais. Porque quando você entrega, você tem minimamente o que é de grande importância, a atenção de muita pessoa. Então, quando você está servindo nesse processo, você está sendo retribuído através disso. Mas não é sobre o quanto que eu ganho de volta, é o quanto que Deus vai depositar na sua conta lá atrás. Certeza. Lá atrás que eu falo assim, eu entrego aqui na frente, ele está enchendo seu potinho aqui. Então, o que a gente puder contribuir aí, pode mandar mensagens, directs, enfim, que a gente responde tudo. A gente está mais na rede social, a gente está mais ativo, né? Direct, @PTGustavo Instagram. O YouTube, eu movimento menos, mas agora é um caminho também que a gente vai acelerar. Academia Digital, onde for, a gente vai dar conta aí de responder. E o que a gente puder fazer para que essa pessoa potencialize essa seara do exercício da saúde e que isso venha refletir de forma intangível, que não é calculado, de autoestima, empoderamento, felicidade, alegria, eu falo que gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Então, quando você não tá mal-humorada, triste, decepcionada com uma situação que seja estética, eu tenho certeza que isso daí vai ser um reflexo bom para sua família, para seus amigos, para seu trabalho, para suas amizades, enfim. Então, tudo isso daí. Tamo juntos. Show de bola. É isso, pessoal. Nosso arroba vai aparecer nos créditos embaixo no vídeo. E fica com a gente e não perde mais episódios, ok? Até mais.